O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos visitantes, queridos internautas, 28º domingo do tempo comum. Primeiro ponto: a força da oração, as consequências da oração, quando ela é feita com carinho, com atenção, com fé. A oração é a intimidade nossa com Deus, é a conversa nossa com Deus. Por isso, ela é, para que ela aconteça e produza a sua eficácia, é preciso que haja concentração, é preciso que haja essa intimidade verdadeira entre o Criador, ou melhor, entre a criatura com o Criador. A primeira leitura nos ensinou isso, que por meio da oração, o escritor sagrado recebeu a força da prudência e enriquecido foi pelo espírito da sabedoria. Se a gente reza de qualquer jeito, essas consequências nós podemos abraçá-las? Claro que não.
Não se reza na bagunça, não se reza na balbúrdia. E o fato de ter sido revestido do espírito da sabedoria, soube o escritor sagrado e nos ensina também a amar cada vez mais a oração e estar mais sintonizado com ela. É por isso que o Salmo nos ensinou: saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria. Saciar significa, nesse sentido, unidade com a graça divina, pela oração, pela força do pedido, pela força da coragem envolvido pela persistência, envolvido pela alegria, pelo verdadeiro espírito de piedade, de oração. Deus atende, Deus nos acolhe, Ele vive e está conosco. Então, meus amigos e amigas, não precipitemos em nada. Rezemos para que Deus nos dê o caminho certo, nos aponte a direção certa, nos revista de sabedoria, para que nós não abracemos de forma alguma outra direção a não ser a direção da sua palavra, que nos conduz, que nos orienta, como São Paulo nos ensina, como o autor da carta aos Hebreus nos ensina na segunda leitura. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra. E quando nós nos deixamos conduzir pela palavra de Deus, o que acontece conosco? Quando nós nos deixamos conduzir pela força da palavra de Deus, com certeza nós estamos revestidos do espírito da sabedoria, nós estamos revestidos da prudência, e com muita alegria nós podemos dizer, como a oração da coleta de hoje, que a graça do alto nos acompanhe, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Essa oração que nos acolheu hoje, acolheu nossas intenções, acolheu nossos pedidos e acolhe também, ela é consequência daquele que reza, daquele que está em verdadeira sintonia com o alto e está de acordo com o que nos pede e nos apresenta a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é obedecida, ela é praticada, ela passa a ser instrumento do bem. E essa obediência não pode ser somente passiva. Ela deve, poderia e pode ser muito bem ativa. Conhecer por conhecer a palavra de Deus tem a sua importância, mas não é aquela importância quando ela é conhecida e, acima de tudo, vivida, praticada. Olhem a oração da coleta, o bem que devemos fazer. O homem chega perto de Jesus e apresenta-lhe a alegria, o desejo de conquistar a vida eterna. Ele sabia tudo da palavra, mas não vivia a palavra. Ele sabia tudo, ele estava por dentro de tudo, mas não sabia ser uma pessoa que vive uma vida de partilha, uma vida de pessoa que está no caminho do bem, que quer estar no caminho do bem, porque o caminho do bem, ele exige de nós atividade, trabalhos, abrir o coração, assim como nós abrimos o coração para acolhermos a palavra de Deus, nós temos que abrir também o nosso coração para a prática daquilo que a gente acabou de ouvir. Daqui a pouco nós vamos voltar para as nossas casas, vamos ficar na mesma? Não.
Que bom, fui à missa hoje, graças a Deus fui à missa. Mas eu não vivo a minha vida de partilha, a minha vida de obediência à força da palavra com gestos concretos. Quando Jesus fala para o homem, olha, você está obediente a tudo, mas agora você pega tudo que você tem e distribua para os outros. O que ele fez? Ficou triste, porque era um homem muito rico, não sabia unir a fé com a vida, não sabia unir de forma alguma o que conhecia da palavra com o que a palavra pede, para que ele e também a todos nós exerçamos e realizemos. Jesus nos ensina que a força da palavra, ela é uma força que, quando ela é abraçada com carinho, ela desapega de tudo. Nos ensina o verdadeiro desapego, pois para segui-lo é preciso ter uma vida de desapego. Para segui-lo é preciso obedecer e estar atento àquilo que ele ensinou, que é também a própria voz do Pai. Para que isso aconteça, é preciso que haja espírito de discernimento, espírito de oração, para a conquista da sabedoria, para a conquista da prudência e, consequentemente, para sermos instrumentos do bem, como nos ensinou a oração da coleta. É um elo bonito, é um conjunto, é um leque que se abre à nossa frente e que nos direciona a um caminho, o caminho da graça, que precisamos conhecer, que precisamos alcançar e que só o conhecemos se formos e estivermos atentos não somente à palavra escrita, mas à palavra vivida. A palavra que vem ao nosso encontro e que está sempre ao nosso encontro para nos ensinar que o caminho do bem é o mais gratificante. O caminho do bem é aquele que vai nos trazer mais vontade de sintonizarmos e estarmos sintonizados com Deus pela força da oração, pela força da fé. Que essas considerações possam nos ajudar a assumirmos com coragem o seguimento de Jesus Cristo. E neste mês missionário, que nós saibamos abraçar a causa da missão, saibamos abraçar o caminho de levar Jesus Cristo, que nós conhecemos pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, a tantos que não o conhecem, a tantos que não têm o discernimento da sabedoria, da escolha de viver de acordo com a palavra. A coragem que precisamos ter, a coragem envolvida pela alegria, pelo incentivo feito por nós mesmos para a prática concreta da palavra, não pode nunca esfriar, tem que ser sempre quente, como nos ensinou a segunda leitura, tem que ser sempre eficaz, tem que ser sempre corajosa, pois o anúncio da palavra, quando nós a anunciamos, nós nos envolvemos do concreto. E o concreto é que nos garante uma vida de desapego. O concreto é que nos ajuda a conhecer mais a vontade de Deus. Que o nosso coração, neste 28º domingo do tempo comum, nos ajude a entender tudo isso e, pela força da oração, pela prática da palavra, que nós sejamos sempre instrumentos do bem, nunca apegados a nada deste mundo, mas apegados àquilo que, com certeza, vai nos trazer alegria eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.